Eu estava na cozinha de uma casa que eu mesma ajudei a reformar quando percebi que havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Não foi com raiva, não foi com choro, foi com uma clareza fria, quase cirúrgica, que só vem quando uma mulher finalmente para de se enganar. Minha sogra estava sentada à mesa, com a xícara de café que eu tinha acabado de preparar, me olhando de um jeito que eu já conhecia de memória. Aquele olhar de cima para baixo, como se eu fosse uma mancha no piso que ela ainda não tinha decidido se valia a pena limpar. Camila, ela disse, devagar, saboreando cada sílaba do meu nome, como quem morde uma fruta azeda. Você sabe que essa casa tem história, né? Meu marido construiu cada tijolo aqui. Cada centímetro dessa parede tem o suor dele. Eu sorri. Não o sorriso educado que eu costumava dar, aquele de apertar os lábios e desviar o olhar. Foi um sorriso diferente, tranquilo, porque naquele momento eu já sabia o que ia acontecer. Ela ainda não. Mas deixa eu te contar como chegamos até aqui. Eu me chamo Camila, tenho 40 anos, e passei 4 deles morando numa casa que nunca foi minha, mesmo tendo pago por ela como se fosse. Quando meu marido me pediu em casamento, ele foi honesto, eu preciso dar esse crédito a ele. Ele disse que a mãe dele morava na casa dos fundos do terreno, numa edícula separada, e que isso era um acordo antigo entre os dois. Ela tinha ficado viúva cedo, ele era filho único, e a responsabilidade tinha sobrado toda para ele. Eu entendi, eu aceitei, achei que ia funcionar. O que eu não sabia era o que morar nos fundos significava na prática. Significava que minha sogra tinha a chave da casa principal. Significava que ela entrava quando queria, saía quando queria, comentava o que queria. Significava que o café que eu deixava na garrafa térmica de manhã era analisado, que a maneira como eu dobrava as toalhas era errada, que o tempero que eu colocava na comida era diferente do que meu filho gosta. No começo, eu tentei. Juro que tentei. Perguntei qual era o jeito que meu marido gostava de comer. Aprendi as receitas dela. Mudei a marca do amaciante porque ela disse que o que eu usava deixava um cheiro estranho na roupa do filho dela. Comprei o mesmo sabão em pó que ela usava há 30 anos. E mesmo assim nunca era suficiente. Ela tinha um jeito de elogiar que machucava mais do que crítica direta. Dizia coisas como: "Ficou até bom, Camila. Diferente do que eu faço, mas até bom." Ou então, "Você caprichou hoje." Quando você capricha, fica quase certo. Eu engolia, sorria. E na hora em que ela saía, ficava de frente para a janela da cozinha, tentando entender por que eu sempre saía dessas conversas, me sentindo menor do que entrei. Meu marido via, claro que via, mas ele tinha uma habilidade especial de não ver quando não queria. Toda vez que eu tentava conversar, ele suspirava aquele suspiro cansado e dizia: "Ela é assim com todo mundo, Camila. Não leva pro lado pessoal. Ela gosta de você do jeito dela." Do jeito dela. Essa frase virou um escudo que ele usava toda vez que eu precisava de um aliado e encontrava um árbitro. No segundo ano de casamento, a gente decidiu reformar a casa. Era uma reforma que já estava planejada antes mesmo do casamento, porque a parte elétrica era antiga e precisava ser toda refeita. Meu marido tinha uma parte do dinheiro guardada. Eu entrei com o restante, e o restante era considerável, porque eu trabalhava como farmacêutica há 15 anos e tinha construído minha reserva com cuidado. Entramos juntos com o investimento. Assinei os cheques. Escolhi os azulejos da cozinha. Escolhi o revestimento do banheiro. Passamos 6 meses com obra na casa, morando num apartamento alugado, e eu paguei metade do aluguel desse período também. Quando a reforma terminou e a gente voltou, minha sogra fez uma visita. Andou pelos cômodos devagar, passando a mão nos azulejos novos, abrindo os armários novos, olhando as torneiras que eu tinha escolhido. E no final, parada no meio da sala, disse: "Ficou bonito. A casa do meu filho ficou muito bonita." A casa do meu filho. Eu estava do lado dela quando ela disse isso. Ela não olhou para mim. Não era descuido. Era intencional. Era uma declaração de território disfarçada de comentário inocente. Naquele dia eu não disse nada. Mas alguma coisa dentro de mim anotou. Os meses seguintes foram uma acumulação silenciosa de pequenas humilhações. Ela começou a aparecer mais.
Às vezes, de manhã cedo, antes de eu sair para o trabalho, com algum pretexto precisava de um remédio no armário, queria pegar uma panela que tinha emprestado, queria ver se o cachorro tinha comido. O cachorro era dela, mas ficava na nossa casa porque a edícula era pequena. Eu comecei a perceber um padrão. Sempre que eu não estava em casa, ela ficava. Quando eu chegava, ela demorava mais um pouco antes de ir embora, como se a minha presença fosse a intrusa, não a dela. Certa tarde, cheguei do trabalho mais cedo do que o normal. Abri a porta e encontrei minha sogra na cozinha, reorganizando os meus armários. Tinha tirado tudo do lugar, colocado numa ordem diferente, e estava satisfeita com isso. O que está acontecendo? Eu perguntei. Ah, Camila, eu vi que você guarda as panelas aqui em cima e fica tendo que pegar no alto toda hora. Coloquei embaixo, fica mais prático. Mas eu gosto assim, eu disse. Você vai ver que do meu jeito é melhor, ela respondeu, como se a conversa já tivesse encerrada. Eu respirei fundo, recoloquei tudo no lugar depois que ela foi embora. No dia seguinte, ela tinha mudado de novo. Falei com meu marido naquela noite. Ele suspirou, disse que a mãe dele era muito ativa e que era melhor não criar atrito por causa de panelas. Panelas, como se o problema fosse as panelas. O problema era que eu tinha me tornado invisível dentro da minha própria casa. Mas o ponto de virada de verdade veio numa tarde de sábado, 3 meses depois. Eu tinha recebido minha prima de outro estado, que estava de passagem pela cidade. A gente estava na sala, tomando café, conversando, quando minha sogra entrou sem bater. Sim, sem bater ela tinha chave, e usava essa chave como se fosse um direito adquirido. Ela cumprimentou minha prima com aquela cordialidade seletiva que eu já conhecia, pegou alguma coisa na cozinha e, quando estava saindo, parou na porta da sala e disse, com o tom mais casual do mundo: Aproveita que está aqui, Camila, mas não esquece que essa casa tem dono, tá bem? A gente não quer que ninguém se confunda achando que pode mandar aqui. Minha prima ficou com a xícara parada no ar. O silêncio durou uns 3 segundos que pareceram 3 minutos. Minha sogra saiu como se não tivesse dito nada demais. Minha prima me olhou. Eu olhei para ela. E então eu entendi, com uma nitidez que nunca tinha tido antes, o que aquilo tudo era. Não era personalidade difícil, não era jeito dela. Era uma afirmação deliberada, repetida e calculada de que eu era uma hóspede, que eu estava lá por tolerância, não por direito. Eu não chorei na frente da minha prima. Tomei meu café, continuei a conversa, me despedi dela na porta, fiz o jantar, me deitei, e naquela madrugada, com meu marido dormindo do meu lado, eu fiz as contas. 4 anos de casamento, metade da reforma, metade das contas. Metade dos móveis que estavam naquela casa tinham sido comprados com dinheiro meu, o sofá, a geladeira nova, a cama que a gente dormia, os eletrodomésticos da cozinha. Eu tinha investido naquela casa como se fosse minha, porque achei que era, porque tinha prometido a mim mesma que ia construir um lar de verdade. Mas um lar não é um lugar onde você precisa pedir licença para existir. Fiquei acordada até às 3 da manhã, fazendo uma lista mental. Não era uma lista de mágoas, isso eu já sabia de cor. Era uma lista de ativos, o que era meu, o que tinha comprado, o que tinha investido. E então pensei numa coisa que nunca tinha me ocorrido antes com tanta clareza. Eu tinha dinheiro, eu tinha renda, eu tinha capacidade. Eu não precisava de nenhuma permissão de ninguém para ter um lugar que fosse meu de verdade. Na segunda-feira seguinte, durante o horário de almoço, fui até uma imobiliária. Não falei com meu marido. Não porque fosse trair ninguém, eu ainda não sabia se queria o divórcio ou não. Mas sabia que precisava ter uma saída real antes de ter qualquer conversa real. Porque eu tinha aprendido que conversar sem ter onde ir era fragilidade, e eu não queria mais ser frágil naquelas paredes. A corretora me mostrou vários imóveis. Eu tinha critérios claros. Queria algo que fosse exclusivamente meu, em meu nome, pago com dinheiro que eu tinha construído ao longo dos anos. Não queria financiamento longo, não queria depender de ninguém. Queria um lugar que, quando eu fechasse a porta, não tivesse nenhuma chave circulando no bolso de outra pessoa. Foram 3 semanas de visitas. Eu ia nos intervalos do trabalho, nos finais de tarde, nos sábados de manhã, enquanto meu marido ainda dormia.
Analisei cada detalhe com a cabeça fria de quem não está comprando por impulso, mas por necessidade estratégica. E então eu encontrei. Era um apartamento num bairro que eu já conhecia bem, perto do meu trabalho, num prédio relativamente novo. 2 quartos, sala ampla, varanda, andar alto, vista boa. Portaria 24 horas. Vaga de garagem coberta. O preço era alto, não vou fingir que não era, mas estava dentro do que eu podia pagar sem colocar minha estabilidade em risco. Assinei o contrato numa quinta-feira à tarde, sozinha, com minha própria caneta. Não senti euforia naquele momento. Senti solidez, como quando você coloca o pé no chão e percebe que o chão aguenta seu peso. Voltei para casa naquela noite e fiz o jantar normalmente. Conversei com meu marido sobre o trabalho dele. Assisti televisão. Me deitei. Dormindo ao meu lado, ele não fazia ideia do que tinha acontecido naquela tarde. Eu precisava contar para ele, obviamente, mas precisava fazer isso no momento certo, do jeito certo. Não como uma bomba, não como uma fuga, como uma decisão adulta que eu havia tomado por mim mesma e que era irrevogável. O momento certo veio 2 dias depois. Era um sábado. Minha sogra tinha aparecido de manhã, como de costume, e ficado até quase o almoço. Quando ela foi embora, me deixando para lavar a louça que ela tinha usado sem lavar, meu marido foi para a sala ver futebol e eu fui até lá. Sentei na poltrona em frente ao sofá e esperei o intervalo. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Ele abaixou o volume. Me olhou com aquela expressão cautelosa de quem sabe que uma conversa difícil está chegando. Comprei um apartamento. Ele ficou quieto por um momento. Ok. Comprei um apartamento, repeti, com a mesma calma. No meu nome. Paguei com o meu dinheiro. É meu. Camila, o que está acontecendo? Nada está acontecendo agora. Já aconteceu há algum tempo. Eu só não tinha nome para dar. Ele ficou me olhando como se eu tivesse falado num idioma que ele não reconhecia. Você está me pedindo divórcio? Estou te dizendo que comprei um apartamento, respondi. O que você vai fazer com essa informação é uma escolha sua. Ele levantou, começou a andar de um lado para o outro, passou a mão no cabelo. Perguntou quando, perguntou onde, perguntou por quê. E eu respondi tudo com tranquilidade, porque eu tinha ensaiado aquela conversa nas madrugadas em que fiquei acordada pensando e sabia exatamente o que queria dizer. Disse que 4 anos, morando numa casa onde eu era tratada como hóspede, tinham me ensinado que eu precisava ter um lugar que fosse genuinamente meu. Disse que paguei metade de tudo naquela casa e fui tratada como se fosse uma visita prolongada. Disse que o problema não era a sua mãe ser difícil. O problema era ele ter escolhido, repetidamente, não me defender. Ele tentou se defender. Disse que eu estava exagerando, que a mãe dele não era assim, que eu tinha interpretado tudo errado. E foi aí que eu disse a frase que eu tinha guardado para esse momento específico. Você se lembra do sábado em que minha prima estava aqui? Ele não lembrava, ou fingiu não lembrar. Eu contei palavra por palavra o que sua mãe tinha dito. O tom, a cadência, a saída casual como se não tivesse dito nada. Ele ficou quieto. Eu precisei ouvir isso na frente da minha prima para entender que o problema não era eu ser sensível demais. Eu disse. O problema é que isso acontecia há 4 anos e eu fui engolindo porque amava você e achei que o amor seria suficiente. Não foi. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Ele foi até a janela, ficou de costas para mim. E agora? Ele perguntou. Agora eu me mudo. Você decide o que quer fazer com a vida de vocês dois aqui. Não estava sendo cruel. Estava sendo honesta de um jeito que eu nunca tinha me permitido ser, porque tinha medo do que a honestidade custava. Mas já não tinha mais medo. Tinha um apartamento. Marquei a mudança para 2 semanas depois. Não contratei uma empresa grande, não precisava. Chamei 2 primos que tinham caminhonete e um amigo que sempre se oferecia para ajudar. Fiz uma lista meticulosa do que era meu. Os móveis que eu tinha comprado, os eletrodomésticos que eu tinha pago, os objetos decorativos que eu tinha escolhido, os lençóis, as toalhas, as panelas, tudo com nota fiscal, tudo documentado. Não levei o que era dos 2, não levei o que era do meu marido, só o que era meu. Começamos cedo num sábado. Meu marido ficou na casa, quieto, me ajudando a carregar algumas coisas pesadas, sem dizer muita coisa.
Tinha uma tensão entre a gente que não era raiva, era mais como o silêncio antes de uma chuva que ainda não chegou. A minha sogra apareceu às 10 da manhã. Vi o momento exato em que ela entendeu o que estava acontecendo. Olhou para os móveis faltando, para o sofá que tinha saído, para a geladeira que estava sendo carregada pelos meus primos. Olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva, era surpresa genuína, como se ela nunca tivesse considerado que eu pudesse ir embora. Como se a ideia de que eu tivesse pernas próprias não tivesse ocorrido a ela. "O que é isso?" ela perguntou para o filho. Ele não respondeu. "Camila", ela virou para mim. "O que você está fazendo?" "Estou indo embora", eu disse, simplesmente. "Você está levando as coisas da casa?" "Estou levando as minhas coisas." Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Mas essa geladeira é da casa." "Essa geladeira foi comprada por mim em fevereiro de 2 anos atrás, na loja de eletrodomésticos da avenida. Tenho a nota fiscal se precisar." Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era o olhar de quem acabou de perceber que subestimou alguém por tempo demais. Continuei a mudança. Não levantei a voz, não discuti. Cada vez que ela tentava questionar algum objeto, eu tinha uma resposta calma e documentada. Tinha me preparado para isso. Sabia exatamente o que era meu. Ao meio-dia, a mudança estava quase terminada. Os meus primos desceram com as últimas caixas. Eu fiz uma última volta pelos cômodos, não de nostalgia, mas de verificação. Queria ter certeza de que não tinha deixado nada que era meu. Parei no meio da sala vazia. O sofá tinha ido. A estante que eu tinha escolhido tinha ido. O tapete que eu tinha comprado numa viagem tinha ido. O que restava era a estrutura, as paredes, o piso, os azulejos que eu também tinha escolhido, mas que eram parte da reforma e ficavam com o imóvel. Minha sogra estava na porta da sala me olhando. "Você destruiu o lar do meu filho", ela disse, baixinho. Eu a olhei por um momento antes de responder. "Eu não destruí nada. Eu só levei o que era meu. Se a casa ficou vazia, é porque boa parte do que estava nela veio do meu dinheiro e do meu esforço. Talvez seja uma boa hora para refletir sobre isso." Não disse com raiva, disse com a clareza de quem está enunciando um fato. Peguei minha bolsa, meu casaco, as chaves do apartamento novo que eu já tinha na mão desde de manhã e fui até a porta. Antes de sair, virei. Meu marido estava encostado na parede do corredor, braços cruzados, olhando para o chão. Parecia menor do que eu lembrava. Não por crueldade da minha parte, era só que quando a gente para de precisar da aprovação de alguém, essa pessoa de alguma forma encolhe no espaço. "Se você quiser conversar, sabe onde me encontrar", eu disse para ele. E saí. O apartamento novo cheirava a tinta fresca e a possibilidade. Entrei com a primeira caixa nos braços, coloquei no meio da sala e fiquei parada por 1 minuto olhando para a janela. Era tarde da tarde, a luz entrava pelo lado direito e havia uma qualidade naquele silêncio que era completamente diferente de qualquer silêncio que eu tinha experimentado nos últimos 4 anos. Era um silêncio que não me pedia nada, não julgava, não esperava que eu fosse diferente do que eu era. Era o silêncio de um lugar que era meu. Meus primos me ajudaram a montar o essencial, a cama, a mesa, o básico para funcionar. Quando eles foram embora, já era noite. Eu fiz um chá na panela que eu tinha trazido, sentei no chão da sala porque ainda não tinha colocado o sofá no lugar e fiquei olhando para o teto. Pensei nos 4 anos, não com amargura. Amargura é um luxo que eu já não podia me dar, porque ela ocupa o espaço que a vida precisa para caber. Pensei em tudo que eu tinha aprendido. Sobre mim mesma, principalmente. Aprendi que independência financeira não é arrogância, é vocabulário. É a diferença entre poder dizer, não aceito isso, e ter que engolir porque não tem para onde ir. Aprendi que amor sem autorrespeito é só hábito. E hábito a gente quebra. Aprendi que quando uma pessoa te diz, de maneiras diferentes e repetidas, que você não pertence, você deve acreditar nela. E agradecer pela clareza. Nos dias que se seguiram, meu marido me ligou, várias vezes. Nas primeiras chamadas, eu atendi. Ele oscilava entre pedir que eu voltasse e tentar me convencer de que eu tinha exagerado. Numa dessas ligações, ele disse que a mãe dele tinha ficado muito abalada com a mudança. Eu disse que entendia. Que provavelmente era difícil perceber só quando a pessoa vai embora o quanto ela estava presente.
Ele ficou quieto. Você não sente falta? Ele perguntou. Pensei antes de responder. Porque era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Sinto falta de como eu achei que as coisas poderiam ser, eu disse. Mas não sinto falta de como elas eram. Teve um silêncio. Eu poderia ter feito diferente, ele disse, num tom que era quase uma pergunta. Poderia, concordei. Mas não fez. Não disse isso com raiva. Disse como quem fecha a última página de um livro que já leu completo e coloca na prateleira. A minha sogra não me ligou. Não esperava que ligasse. Ela era uma mulher que só se comunicava em termos de território, e o território tinha mudado de uma forma que ela não controlava. Imagino que aquilo tenha sido difícil para ela de um jeito que ela provavelmente nunca vai verbalizar. Não guardo o rancor dela. Guardar rancor seria continuar deixando ela ocupar espaço em mim. E eu tinha acabado de comprar um apartamento. Não havia espaço sobrando. 3 meses depois que me mudei, recebi a visita de uma amiga que não me via há um tempo. Ela ficou sentada na minha sala nova que eu já tinha montado, com o sofá no lugar, plantas na varanda, quadros que eu mesma tinha escolhido nas paredes, e me olhou por um momento antes de dizer: "Você parece diferente." Diferente como? Não sei, mas inteira. Pensei nessa palavra por dias depois. Inteira. Era exatamente isso. Não era felicidade eufórica nem vitória dramática. Era inteireza. Era a sensação de que todas as partes de mim estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem precisar esconder uma parte para não incomodar, sem precisar reduzir uma parte para caber num espaço que não foi feito para mim. Tem gente que pergunta se eu me arrependo. Da separação? Não. Do tempo que levei para tomar a decisão, às vezes. Mas aí, eu lembro que cada pessoa chega onde precisa chegar no tempo que é o dela. Que eu precisei daqueles 4 anos para entender com absoluta certeza que não era eu o problema. Que eu precisei acumular todas aquelas cenas, todas aquelas panelas reorganizadas sem permissão, todos aqueles, a casa do meu filho, para ter a clareza que não deixa dúvida. Tem gente que pergunta o que aconteceu com ele. Ficamos separados por alguns meses. Ele entrou em terapia e me contou isso numa das ligações, e eu fiquei genuinamente satisfeita de ouvir, não de forma irônica, mas porque qualquer pessoa que cresce é uma boa notícia. Ele conversou com a mãe dele. Do que aconteceu nessa conversa eu não sei porque não era mais da minha conta saber. O que eu sei é que, um dia, ele apareceu na porta do meu apartamento com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era o homem que suspirava e desviava o assunto. Era alguém que tinha finalmente olhado para si mesmo sem os óculos que a mãe tinha colocado nele desde criança. Não vou contar o que aconteceu depois disso, porque essa parte ainda está sendo escrita e algumas histórias a gente guarda para si enquanto elas ainda estão acontecendo. O que eu posso dizer é o seguinte. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu fechei a porta do meu apartamento. Fiquei parada no hall de entrada por um momento, com as chaves na mão, as minhas chaves, da minha porta, do meu lugar. E sorri. Não o sorriso de quem venceu alguém. Não tinha ganhador aqui, não da forma que o ego gosta de contar. Foi o sorriso de quem finalmente entendeu que independência não é solidão. Que ter um lugar seu não significa fechar a porta para todo mundo, significa ter o direito de escolher quem entra. Passei a vida inteira acreditando que uma mulher que abre mão de si mesma por amor está sendo generosa. Mas generosidade tem limite. E quando você ultrapassa esse limite repetidamente, sem que ninguém ao redor perceba ou valorize, o que resta não é mais generosidade. É apagamento. Eu me apaguei por 4 anos numa casa que eu ajudei a construir. Levei comigo, quando fui, cada centavo que coloquei naquelas paredes não na forma de dinheiro devolvido, mas na forma de clareza conquistada. Cada experiência difícil que vivi ali me ensinou o valor exato do que eu merecia ter. E o que eu merecia ter era um lugar onde meu nome na escritura não fosse figura de linguagem. Minha sogra disse que eu era hóspede na casa do filho dela. Ela estava certa. Mas o que ela não sabia é que hóspede vai embora. E quando vai, leva a mala que trouxe. A diferença é que a minha mala estava cheia de coisa boa. E o apartamento que me esperava era melhor do que qualquer coisa que eu teria se tivesse ficado. Toda noite, quando eu tranco a porta do meu apartamento por dentro, sinto o peso daquele trinco.
É um peso simples, mecânico, ordinário, mas para mim é o peso de 4 anos de aprendizado concentrado numa única ação. Ninguém entra aqui sem que eu abra. E isso mudou tudo.